de encontro a cada coração. E que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado neste lugar. Eu sei que o Senhor tem o poder de curar. Eu sei que o Senhor tem o poder de restituir. Eu sei que o Senhor tem o poder de mover céus e terra neste lugar. Eu sei que o Senhor é poderoso para trazer de volta aquilo que o Senhor um dia se perdeu no meio do caminho. Eu creio no teu poder e na tua graça. Então fala conosco, papai. Fala conosco, papai querido. Nós te pedimos nessa noite. Fala conosco. Nós queremos te ouvir. Nós queremos sentir a tua doce presença. Porque já sabemos que o Senhor está aqui. E por isso glorificamos o teu santo nome. Estamos de coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor vem para falar conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondendo-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês, para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo o deixou. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é perfeito. E quando eu buscava na palavra, busquei ontem e nada, eu falava: Senhor, como que eu vou fazer? O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor deseja falar com a tua igreja? E hoje de manhã, eu buscando na palavra, não vinha aparentemente nada. Sabe aquele dia que você busca, lê uma coisa e lê outra, parece que não vem nada, não flui nada, parece: meu Deus, o que eu vou... O que o Senhor quer que eu fale? Eu não estou conseguindo encontrar nada. Mas aí eu tirei um tempo no meu quarto, fechei a porta e o Senhor me deu essa palavra. Eu fico imaginando Maria, aparentemente normal, no meio de tantas mulheres, namorou, estava noiva naquele momento, imaginando os preparativos do seu casamento e tentando viver uma vida normal. Preparando os enxovais, preparando as coisas, tudo ali do seu jeito, da maneira que ela queria. Mas ela sabia que aquilo que estava para acontecer na vida dela era algo que ninguém antes dela nunca viveu. Então, neste momento que Maria ela estava na casa dela, o anjo Gabriel se encontrou com ela e falou com ela que ela engravidaria de um menino, de Jesus. É engraçado porque
nós não temos a noção do que em nós está sendo gerado. O que em você está sendo gerado? Dentro de você está gerando algo? E eu fiquei me perguntando, Maria aparentemente queria viver uma vida normal. Assim como a gente nasce na nossa família, a gente aparentemente vai vivendo uma vida normal e achando que é tudo normal. Só que nenhum de nós nascemos para ser normais. Todos nós nascemos com um propósito do Senhor na nossa vida. Nós até tentamos levar uma vida normal, aparentemente normal. Só que eu e você não somos normais. Assim como Maria tentou por muito tempo, levando a sua vida de uma forma tranquila, quando o anjo chegou até ela para falar que ela geraria algo, eu imagino que Maria, que no momento que fala que o anjo chegou, ela se assustou com a voz. Maria, ela já sabia que era alguém diferente que falava com ela. Nós percebemos quando é Deus que fala conosco. A gente sabe quando é Deus e quando não é. Então Maria, ela percebeu que aquela voz que falava com ela era diferente de toda a voz que ela já tinha ouvido. E quando Deus fala conosco, o sentimento que nós temos é diferente. Aleluia. Não tem como Deus falar conosco e a nossa maneira, a nossa sensação continuar da mesma forma. Então Maria percebeu que era alguém diferente que falava com ela. Então no momento que ela se virou, ela viu que era um anjo do Senhor que falava com ela. Aleluia. Glória a Deus. Só que neste momento, nesse período, antes tinha muitas revelações de anjos, se aparentavam, falavam com as pessoas. Deus enviava os seus anjos para falar com eles. Só que Deus, ele sempre vai se revelar de uma forma que não nos assusta. Eu creio que aquele anjo se revelou a Maria de uma forma de homem. Se fosse revelar pela própria forma de um anjo, eu creio que ela sairia assustada, com medo. Tem gente que tem medo. Então eu creio que a aparição daquele anjo foi em forma de um homem conversando com ela. Só que ela sabia que aquela voz que falava com ela não era a voz de um homem normal. Então Maria, ela simplesmente, ela decidiu cumprir aquilo que o Senhor tinha chamado. No meio de tantas mulheres, o Senhor olhou para ela e achou graça nela. O Senhor olhou para ela e viu que ela era diferente no meio de tantas mulheres. O Senhor, ele olha para mim, ele olha para você e ele vê a diferença em você. No meio de uma multidão de mulheres, talvez tivesse várias virgens, noivas, preparando para casar, mas ele escolheu Maria e a chamou de agraciada. Por que o Senhor escolheu Maria? Porque ele já conhecia o coração de Maria. Ele sabia que ele, chamando ela para ser a mãe daquele que viria e mudasse toda a história da humanidade, ela não recuaria. O Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece o propósito, aquilo que ele confiou a nós, ele sabe quem ele chamou, ele sabe quem ele separou. E antes de Maria nascer, o Senhor, ele já sabia de tudo. Porque a gente acha que Jesus foi o segundo plano de Deus. Nunca foi o segundo plano de Deus. Jesus sempre foi o primeiro plano de Deus. Deus não criou Adão, colocou Adão no jardim, Adão deu errado, então vamos lá, vamos mandar Jesus. Não, já era plano de Deus para isso tudo. Já era plano de Deus mandar Jesus. Só que para vir até a terra, para passar por homem, era necessário ele nascer de uma mulher, assim como nasceu de Maria. A Maria, naquele momento que ela ouviu o anjo falando com ela, que ela aceitou aquilo que ela sabia que era Deus que falava com ela, ela simplesmente se rendeu aos pés do Senhor. Muitas das vezes o Senhor tem planos nas nossas vidas, nós temos medo de cumprir. E quando Maria falou para José, eu creio que naquele momento Maria, ela teve um pouco de medo. Como
que alguém poderia engravidar do Espírito Santo? Mesmo que lá em Isaías já tinha falado, mesmo que eu creio que José já tinha estudado, já tinha lido tudo isso, mas veio de Maria, porque a palavra fala que José, ele decidiu abandonar Maria secretamente, porque ele não queria expor Maria, mas no momento que Maria disse, ele não conseguiu acreditar. O que eu aprendi com isso? Quando nós temos um chamado, quando o Senhor tem propósito na nossa vida, talvez nem a nossa própria família vai acreditar no nosso chamado. Nem a nossa própria família talvez não acredite no nosso chamado. E eu fico olhando para ela, que naquele tempo, se a mulher engravidasse fora do seu casamento, ela poderia ser apedrejada até a morte, expulsa de casa. Maria simplesmente falou com ele, com José. E neste momento que Maria falou com José, eu creio que José teve uma reação que assustou do Espírito Santo. Engravidou do Espírito Santo. Eu creio que num exato momento José ele não acreditou que era do Espírito Santo. Só que todo chamado que o Senhor tem para nós não precisamos justificar para as pessoas. Nós temos um chamado, mas eu quero justificar não, porque Deus me chamou para isso, mas aí a pessoa fala, mas eu não acredito, e você quer justificar para as pessoas o teu chamado. Eu creio que Maria ela só falou para José, mas ela não ficou implorando, José, fica comigo, José, isso eu creio que ela não implorou, porque ela sabia o Deus que prometeu, o Deus que fez algo, era o mesmo Deus que iria cumprir todas as coisas, que não iria abandonar ela. Ela sabia. E às vezes nós queremos justificar o nosso chamado para as pessoas. Mas foi Deus que me chamou assim. Nós falamos, mas não é assim. Mas você quer justificar, você quer falar como Deus vai fazer, de que jeito que Deus vai fazer. Só que eu vejo em Maria que em momento algum aqui na palavra, eu não vejo ele implorando para José acreditar nela. Ela simplesmente falou com José. E neste momento que ela falou com José pensando em abandoná-la, o Senhor visita José em sonho. E fala com ele em sonho. Porque quando Deus tem propósito, o Senhor ele não tem o propósito que espalha. Ele tem o propósito que une. Amém. O Senhor não queria que José abandonasse Maria, que abandonasse, virasse as costas para ela. O Senhor queria ajuntar, só que no momento José assustou e queria abandonar ela. Só que quando Deus visita José em sonhos, José percebeu que era realmente de Deus. Então ele voltou com Maria. E ele seguiu firme com ela. O propósito que Deus tinha não é só na vida de Maria. Eram os dois caminhando juntos. Era ele dando suporte para ela. Naquele momento ela poderia muito bem pensar, Senhor, eu não quero isso não. Porque era numa época que a pessoa poderia ser apedrejada. Então ela poderia falar, eu não quero isso porque eu não consigo. Eu não quero isso porque eu não suporto. Eu não quero isso porque eu tenho medo. Então eu prefiro desistir do meu chamado. Eu prefiro deixar de gerar aquilo que o Senhor criou para mim, do que insistir e ter que passar por problemas, passar por dificuldades. Eu não quero isso. Maria não falou que não queria. Maria aceitou. Ela aceitou gerar aquele que nos daria vida, aquele que mudaria toda uma geração, aquele que viria para salvar o povo do pecado, aquele que transformaria a vida. E talvez no momento que Maria foi gerando Jesus, talvez ela não tinha tanta noção da grandeza que ela carregava em seu ventre. Eu imagino quando Jesus nasceu, Maria segurando aquele menino, e ela acariciava aquele menino, e ela beijava aquele menino, e ela tentava tratar com tanto carinho, ensinar a palavra, o caminho certo. Glória a Deus. Eu creio que Maria não tinha, talvez ela não sabia tanto o tamanho do poder, da graça, da glória que ela carregava. Talvez nós não temos a dimensão do poder e da graça que nós carregamos dentro de nós. O que você gera? Você
gera alguma coisa ou você acha que não gera nada? Por um tempo, e hoje o Senhor falando comigo, é tão interessante porque quando o Senhor Ele coloca algo em nós, quando Ele faz a gente gerar algo, às vezes a gente tem medo. Às vezes a nossa família não entende o processo. Eu falo que eu tenho passado por momentos que talvez a minha família não entende. Talvez eles não querem compreender. Mas eu sei do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu entendo aquilo que está sendo gerado em mim. E talvez nesse momento que você está gerando, te causa dores, te causa medo, te causa pânico. Porque o que nós geramos, o que Maria gerava, não era qualquer coisa. Não era mais uma criança. O que Maria gerava, ele ia mudar toda a geração, toda a situação que o mundo vivia. Aleluia. Então tem momentos que eu olho para mim, eu olho para minha casa. Tem momentos que eu quero ficar normal junto com a minha família, com meus irmãos. Tem momentos que eles estão todos reunidos. Eu chego, muda. E esse dia eu falo, Deus, por que muda? Eu quero ficar normal com eles, eu quero conversar com eles, eu quero rir, eu quero ser normal. Só que não tem jeito de ser normal. Eles já percebem, a tua família percebe que você não é normal. A tua família vê que você não é normal. E às vezes a gente sofre achando que eles estão virando as costas. Não está virando as costas, eles não estão compreendendo. Porque aquilo que está sendo gerado dentro de você é maior do que aquilo que você pensa. Então eles não estão afastando de você, eles estão simplesmente respeitando o teu chamado. E nós achamos que eles estão afastando. Aleluia. Nós achamos isso. Eu falei, Senhor, por que não é normal? Eu chego na casa da minha mãe, é diferente. Eu chego para conversar com um, é diferente. Se eles estão conversando, eles mudam a conversa. Mas por quê? Porque aquilo que está sendo gerado não tem como ser normal. Não tem como ficar normal. Eles tratam diferente, não é porque você não tem mais sentido para eles, não. É porque você realmente é diferente. Você não é normal mais. Você não é mais um no meio da multidão mais. Não é, não tem como ser. Não tem como ser. Quando aceita Jesus e aceita o chamado, não tem como ser normal. Não tem como ser normal. A gente até tenta ser normal para se encaixar na sociedade, mas não tem como você se encaixar na sociedade, porque que aquele que te chamou, te escolheu, não é daqui. O que é gerado dentro de você é algo sobrenatural. O que era gerado dentro de Maria era algo sobrenatural. Não era algo natural. E você acha que foi fácil para ela enfrentar tanta coisa? Você acha que ela não teve medo? Você acha que ela não pensou em tantas coisas? Mas ela não desistiu. Ela continuou e decidiu gerar. Hoje você decide gerar ou você aborta? Ou você fala para o Senhor que você não quer? Porque nesse meio desse processo, talvez você vai chorar. Talvez você vai sofrer. Talvez a tua família não vai entender. E qual é a tua reação? De gerar ou de abortar? Nós temos as escolhas todos os dias. De gerar ou de abortar. Porque aquilo que está dentro de nós é maior do que aquilo que a gente imagina. Nós fomos chamados para mudar toda uma geração. Nós fomos chamados para curar enfermos. Porque o Senhor Ele já deu autoridade nas nossas mãos. Ele já deu esse poder para nós. Esse poder de curar. Esse poder de transformar vidas. Esse poder de ir além daquilo que a gente imagina. Porque o que nós imaginamos, eu não posso. Eu nasci numa família pobre, pobre, pobre. Na minha família ninguém serve ao Senhor.
Na minha família ninguém conhece o Senhor. Na minha família não tem pastor, na minha família não tem levita, na minha família não tem ninguém rico, bem de vida. E o que eu vou ser? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Maria era uma mulher humilde. E talvez ela olhou para a situação dela. Será que ela não imaginou? Ah, mas ele vai ser rei, então ele tem que nascer numa mulher rica, num ambiente rico. Nazaré era uma cidade humilde e Maria lá de lá. Talvez a gente olha para onde a gente saiu, da família que a gente é, e a gente não acredita no chamado que o Senhor tem para a nossa vida. A gente diminui aquilo que o Senhor tem para nós. E a gente fica com medo e decide parar. Só que Maria, ela decidiu ir em frente. Ela gerou alguém que mudaria tudo. Glória a Deus. Tanto mudaria o mundo como mudaria ela. Aleluia. Maria não era mais uma mulher normal. Maria estava gerando algo. Glória a E o Deus. que nós estamos gerando? Você olha para dentro de você, o que você está gerando? Eu decidi, e eu tenho falado para o Senhor, quanto mais eu tento correr, mais o Senhor puxa. Quanto mais eu tento falar não, mais o Senhor puxa. Porque nós sabemos aquilo que o Senhor tem para gerar dentro de nós. É melhor você enfrentar do que você correr dele. Porque talvez a maneira que você tenta correr, quando você tenta afastar, quando você tenta fugir, é pior você fugir. É pior você correr, não tem como correr dos olhos do Senhor. Não tem como correr, você pode até tentar, por um período de tempo, impedir de gerar. Mas não tem como. Não tem como. A barriga vai crescer. A barriga vai crescer. Vai aparecer e todo mundo vai ver. Você vai olhar para dentro de você e vai perceber que o teu sentimento, aquilo que você deseja é maior que você. Aleluia. Então quando você percebe que é maior que você, você começa a querer buscar mais, você querer se entregar mais, você começa a se alimentar melhor, você começa a interessar mais por aquilo. Aleluia. E quando vê, está todo mundo percebendo que você é diferente. A tua família já percebeu. Louvado, Quem está do teu lado já percebeu. louvado seja Jesus. Aos teus olhos, você é só mais um. Aos teus olhos, você só é mais um no meio da multidão. Você só é mais um na quarta igreja. Só é mais um membro. Só que não é assim. Não é mais um membro. Você não vem simplesmente para ficar sentado. Porque o Senhor, Ele colocou algo dentro de você. Só que nós não temos noção da imensidão daquilo que está sendo gerado dentro de nós. Nós não temos uma noção do que está sendo gerado dentro de nós. E nós achamos que somos só mais um. Quando a gente entender e compreender aquilo que está sendo gerado dentro de nós, todo o sofrimento que a gente passa, toda a angústia que a gente sofre, todos os pensamentos tortuosos que a gente pensa, toda a vontade de desistir no meio do caminho que a gente pensa, não vai mais impedir o crescimento. A gente não compreende, por isso a gente acha que é mais um. A gente não entende, por isso a gente acha que é mais um. Só que as pessoas ao teu redor já perceberam e você não. As pessoas já estão vendo o seu crescimento e você não está vendo. Aleluia. As pessoas já veem a diferença em você e você não. Glória a Deus. E a gente quer ser mais um no meio da sociedade, não tem como ser mais um no meio da sociedade. Você já aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, então você já está gerando algo dentro de você. Você já entendeu que Ele é o único que salva, transforma, cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma a vida. Então não tem jeito mais de voltar atrás. Você já está gerando algo dentro de você. Já está sendo gerado algo. Oh, glória a Deus. A certeza porque você está aqui hoje. Louvado. Chovendo, no domingo, podia estar muito bem dentro de casa
mas já está sendo gerado algo aí. Por isso você não conseguiu ficar na sua casa. Aleluia. Por isso você não consegue mais ficar longe. Porque já está sendo gerado algo aí. Já está sendo gerado algo dentro de você que você ainda não conseguiu compreender o tamanho do propósito de Deus. Você não conseguiu entender o tamanho da glória, o tamanho do poder que está sendo gerado dentro de você. Nós não compreendemos. Nós não compreendemos. O Senhor nos chamou com um propósito maior. Eu falei para o Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu decidi não ser mais uma no meio da multidão. Glória a Deus. Quero me aparecer? Não. Eu só quero que Ele cumpra em mim aquilo que Ele me chamou. Amém. Eu só quero continuar gerando aquilo que Ele colocou dentro de mim para gerar. Aleluia. Porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Para mim, não. Para Ele. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Porque talvez para nós, a gente só quer tranquilidade. A gente só quer sossego. Só que quando a gente é diferente, por onde a gente vai, não tem como ser diferente. Não tem como ser normal. A gente é diferente. No teu trabalho você já é diferente. No meio da tua família você é diferente. Glória a Deus. Não tem como ser normal. As pessoas te olham e veem diferença em você. É verdade. E a gente percebe que Obrigada. talvez dentro da nossa casa não tem tanta diferença. Talvez a gente ache que a nossa família não percebe o nosso chamado. A nossa família não dá tanto crédito para o nosso chamado. E é interessante, pastor, que quando eu fui lá hoje, aquilo que teu primo me chamou, falou para o Senhor, eu fiquei remoendo aquilo. Que ele falou para o Senhor, que o Senhor era o alicerce da família. Que o Senhor era aquele que sustentava toda a família. E eu achei linda a maneira, ele abraçou o pastor, ele chorando, ele falou, pastor, o Senhor é o alicerce da família, o Senhor está em todo lugar, o Senhor está ajudando. E eu fiquei olhando aqui. Talvez as pessoas, você não entende o chamado. E na hora que ele abraçou o pastor, eu fiquei ouvindo ele falar, eu falei, meu Deus, talvez a gente ache que não tem crédito nenhum. A nossa família não está nem aí. Mas nesse momento que o primo dele falou para ele, eu falei, às vezes ele pensou que não tinha crédito na família dele. Mas quando o primo dele abriu o coração falando para ele, eu falei, meu Deus do céu. E a gente acha que não tem crédito na nossa família. A gente acha, não tem jeito, eles nem ligam. Eles nem ligam para mim, Alberto. Liga. Aleluia. Eles ligam. Eles ligam e eles percebem. No momento que eles mais precisarem. Nos momentos que eles mais precisarem, eles vão olhar para você e vão ver que você tem um alicerce suficiente para ajudar e para estender a mão. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Você está gerando algo que você não tem noção da imensidão. Noção do tamanho. O Senhor, Ele é poderoso demais. Ele é glorioso demais. E nós aceitamos Ele, não tem como você ficar do mesmo jeito. Você foi chamado para fazer a diferença, tanto dentro da tua casa como fora da tua casa. E a gente fala assim, ó, santo de casa não faz milagre. Mas aquele santo que habita aqui, ele faz milagre. Eu parei de pensar dessa forma. Eu parei de imaginar dessa forma. Talvez você olhe para a tua família e você, Roberto, eu vou lá, vou orar e não vai resolver nada. Parece que eles não estão nem aí. E tá. Roberto, parece que eu estou indo lá, eu estou falando, eu falo de Deus, eu falo isso. Parece que não está acontecendo nada, mas tá. Ele já consegue ver a diferença em você. Ele já sabe que você é forte. Ele já sabe que a tua estrutura é diferente da estrutura
meio da tua família. Porque aquilo que você gera, aquilo que você está gerando, não é algo normal, é sobrenatural. Você consegue ter estrutura no meio do caos dentro da tua família. Você consegue ter estrutura. E a tua família olha para você e vê você forte. Está todo mundo desesperado. Ele olha para você e vê o quê? Está todo mundo preocupado. Ele olha para você e vê o quê? Eu pergunto mais uma vez: o que você está gerando? Acha que é normal? Põe a mão na tua barriga aí. Põe a mão no teu ventre. O que você gera não é normal. O que você gera aí dentro não é normal. Não é normal. O que está dentro de nós não é normal mais. Por um tempo a gente viveu a nossa vida do nosso jeito e tentamos viver normal, a maneira que nós queríamos. A decisão é nós que tomávamos. Só que quando agora a gente gera algo diferente, não tem como mais ser igual era antes. É diferente. Maria começou a ser diferente, porque o que ela gerava era diferente. O que você gera é diferente. As pessoas olham para você e já vê a diferença, e você continua pensando que é mais um, você continua pensando que não está gerando nada, você simplesmente continua pensando que não está fazendo a diferença. Você está fazendo a diferença dentro da tua casa, você já faz diferença no teu trabalho, mesmo quando as pessoas não chegam em você e falam. Aleluia. Mesmo quando ele olha para você, ele não fala nada, mas ele já vê a diferença em você. Para de achar que é mais um, porque Maria não foi mais um, ela aceitou. Só que quem decide gerar somos nós, e quem decide abortar somos nós também. O que você decide? Aceitar o chamado do Senhor, ou simplesmente não quero e não quero? Porque aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas é muito maior daquilo que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Talvez o processo vai ser doloroso. Talvez você chore. Vai ter lágrimas no meio do caminho. Porque o chamado não tem só sabor de mel. Tem lágrimas. Talvez tenha espinho no meio do caminho. Mas em todo o processo, o Senhor ele está junto. Em todo o processo, o Senhor ele está junto. E a gente tem medo do processo. Mas quando a gente entende o processo, quando a gente entende o propósito, a gente não fica com medo do processo. Porque a gente sabe que no meio do processo Jesus está junto. E quando Jesus morreu, nasceu, cresceu, fez maravilhas que Deus usou ele para fazer, que ele tinha esse poder para fazer, ele morreu e foi junto ao Pai. E ele deixou quem? O Espírito Santo, Consolador. Porque na palavra dele fala que eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu venho falar para você nessa noite: não aborte, aguente firme, aguenta firme, porque o que você está gerando não é fácil de gerar. O que você está gerando é algo muito precioso. Então você vai passar por momentos difíceis? Vai. Por momentos de turbulência? Vai. Mas ele vai estar sempre junto. Assim como ele esteve com Maria todos os dias. Assim como Deus esteve com Maria, ele está conosco. Assim como algo que Maria gerava era algo sobrenatural, e nós geramos algo sobrenatural. Nas tuas mãos tem dom de cura. Aleluia. Nas tuas mãos tem poder de curar enfermos. Glória a Deus. Tem unção para libertar cativos. Aleluia, Jesus. Dentro de você tem um amor que talvez você fale: ah, mas eu sou desse jeito, eu sou grossa, eu sou assim. Dentro de você tem um amor, porque o Espírito Santo ele é amor. Aleluia. O Espírito Santo ele é amor. Glória a Deus. Ele é transformador. Aleluia. E não tem como eu ficar do mesmo jeito. Eu tenho que falar para você: eu não quero continuar da mesma
forma, eu não quero. Eu não quero viver do mesmo jeito. Eu não quero continuar caminhando junto com a multidão no mesmo rumo. Porque quando a gente tem chamada, a gente vai contra a multidão. A multidão vem aqui, mas você vai lá. E às vezes é difícil você enfrentar os olhos das pessoas. Mas deixa eu te falar, continua gerando. Continua gerando. Dá medo, talvez dá frio na barriga, mas continua gerando. Porque o Senhor quer fazer algo tão grande através da tua vida e nós temos medo de ir. Eu já falei muitas vezes, o que eu amo é fazer oração na casa das pessoas. O que eu amo é célula, é fazer visita. Eu tento fugir o máximo que eu posso do altar. Porque só de eu imaginar, quando o pastor me falou, eu falei, meu Deus, eu já desespero, eu fico com medo, eu tento fugir o máximo que eu posso. Talvez você tenta fugir o máximo que você pode, mas quando você percebe, você já está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continua gerando, continua dando vida àquilo que o Senhor colocou em você. Não aborta não desiste de cumprir o propósito de Deus não. Continue firme, porque quando o Senhor tem um chamado, quando o Senhor ele tem um propósito, Ele dá o instrumento certo. Ele dá o instrumento certo. E não precisa você ficar mendigando, querendo esclarecer o chamado do Senhor para a tua vida, para as pessoas. Não. O Senhor, Ele te chamou, Ele te chamou. Mesmo que as pessoas olhem para você e achem que não, mas Ele te chamou. Não importa o que as pessoas falam, importa o que você já sabe. Você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza daquilo que está sendo gerado dentro de você? Se você tem, pronto. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa isso. Você tem convicção do que você está gerando? Você tem a convicção daquilo que está sendo gerado dentro de você? Você sabe qual é o teu chamado? Você sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Você sabe? Você tem noção disso? Que aquilo que o Senhor te chamou não é para ser mais um, é para ser diferente. O Senhor te chamou para ser diferente. Para de tentar de ser mais um. Enquanto estiver tentando ser mais um, vai frustrar mais, vai sofrer mais. Mas enquanto você erguer a tua cabeça e entender que o propósito do Senhor, o chamado do Senhor é maior do que aquilo que as pessoas falam, o sofrimento não vai ser tão grande mais. Porque você não vai importar com o que as pessoas falam, mas você vai importar com aquilo que o Senhor já falou e determinou a teu respeito. Glória a Deus, aleluia. Deixa nascer, deixa fluir de dentro de você o teu chamado. Aleluia. Maria aceitou, por isso veio aquele que mudaria toda a nossa história, aquele que nos salvaria, aquele que mudaria todo o planeta Terra. Ela gerou. Ela foi usada por Deus para fazer a diferença nessa terra. E eu creio que eu e você fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Não é para ser mais um. Não tem como mais ser mais um. É para fazer a diferença nessa terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Aquilo que o Senhor tem para você é teu. Aquilo que o Senhor tem para fazer em você é para você. Mas se você decidir abortar, o Senhor ele levanta outro. Porque aquilo que o Senhor tem para fazer aqui não vai parar aqui, vai continuar. Se você não quer, Ele levanta outras pessoas. Mas eu quero que o Senhor cumpra em mim aquilo que Ele deseja cumprir. Amém. Eu quero que o Senhor ele faça de mim aquilo que Ele deseja fazer. Vai ser fácil? Eu sei que não, porque eu já tenho percebido que não está sendo fácil. Eu já tenho olhado, já tenho passado, eu tenho visto que não é fácil. Mas mesmo assim eu quero. Porque eu sei que quando eu estiver na direção que Ele me proporcionar, eu sei que Ele está comigo. Amém. Eu sei que Ele está comigo. E se eu afastar, eu sei que Ele não vai estar mais. Por quê? Porque a decisão, a escolha é minha. Eu decido o que eu quero. Você decide o que você quer. Eu decido estar no centro da vontade de Deus.
mesmo que não seja fácil, mas eu decido estar na vontade de Deus. Glória a Deus. O que você decide nessa noite? O que você já chegou até aqui? O que você já gerou? Você decide o quê? Eu gostaria de concluir com essa pergunta. Você decide gerar ou você decide abortar? Maria decidiu gerar. Ela não abortou. Ela não passou para outra. Que nessa noite a gente não decida abortar. Que a gente não decida passar aquilo que o Senhor tem para fazer em nós para outro. É para você fazer. Levanta e anda. É para você caminhar. É para você ir lá. O Senhor, Ele tem direcionado pessoas aqui. Ele já mostrou aquilo que é para fazer. E a gente está estagnado. Estagnou no meio do caminho. Porque tem medo do processo. Não tem como mais. Não tem como mais, seu irmão. Nessa noite, você decide gerar ou você decide abortar? Qual é a sua escolha? Que você decidir gerar, se você decidir cumprir os propósitos de Deus, você vai ver as maravilhas que o Senhor tem para fazer. Glória a Deus. Louvado seja. Mas eu não tenho chamado de pastor, eu não tenho chamado para pregar, eu não tenho chamado para louvar no altar. Tem gente que acha que o chamado é para estar no altar, não é isso. Não sou isso. Tem pessoas que precisam da tua mão. A gente passa perto de pessoas na rua, em rodinha, às vezes mexendo com droga, bebendo, viciado. A gente quer passar longe. E o Senhor quer que a gente vá lá. Que a gente fala algo, palavra amiga, e a gente quer correr. Deixa o Senhor gerar em você. Não aborta mais não. Não aborta não. Não impede o crescimento, não. Não impede o crescimento, mas não. Até aqui, se você impediu de crescer algo dentro de você, de o Senhor te mostrar algo sobrenatural, que você não impeça mais o crescimento, que você não impeça mais aquilo que está sendo gerado dentro de você. Eu não sei de que forma você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui e o que você desejava ouvir nessa noite. Mas eu falo com essa palavra porque foi o Senhor que colocou no meu coração. Maria, ela decidiu gerar. Você decide gerar ou você decide abortar? Qual é a tua escolha dessa noite? Qual é a tua decisão dessa noite? Eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar.